Bom dia a todos. Vamos orar, né, para a gente iniciar esse estudo hoje, Gênesis 42. Já pegue aí a sua Bíblia, seu caderninho, seu cafezinho e vamos meditar, estudar, saber principalmente o que Deus quer nos revelar, né, através dessa palavra nesse dia de hoje. Então, Senhor, obrigada, Deus, por mais um dia, obrigada por esse domingo. Obrigada, Deus, porque esse é o dia que o Senhor já preparou para nós. Obrigada, Jesus, por cada pessoa que está aqui nessa sala, cada pessoa que ainda vai entrar, Senhor. Deus, que nós sejamos ricamente abençoados por essa palavra, Senhor. A tua palavra é luz para o nosso caminho, é alimento para a nossa alma, Senhor. Deus nos torna famintos por aprender e por conhecer mais e mais a tua palavra, Deus. Nós abrimos os nossos ouvidos nessa manhã para receber, Senhor, desse alimento maravilhoso que é a tua palavra no dia de hoje, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, gente. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar Gênesis 42. A gente vem aí numa jornada, não é? De Gênesis. E estamos mais para o fim da jornada, né? Já vimos muitas coisas, muitas histórias, muito aprendizado sobre os nossos patriarcas. E por mais que a gente, eu estava até comentando aqui, por mais que a gente já conheça a história, né? A história de Abraão, a história de Isaac, a história de José, que a gente está vendo, mas toda vez que a gente se debruça para ler, né, para meditar na palavra, o quanto a gente aprende, o quanto a gente, poxa, isso eu não tinha visto ainda, poxa, Deus falou comigo dessa forma, então é muito maravilhoso. Na semana passada, a gente viu Gênesis 41, então, só dando é, uma lembrança aí, né, um retorno ao domingo passado. Domingo passado, a gente viu Gênesis 41, então, a gente viu o texto em que José, ele interpreta os sonhos de Faraó, né? E, e a gente viu que José, ele estava ali na prisão. Ele foi colocado, de novo aqui, relembrando, José, ele foi colocado na prisão, né, por aquela injustiça que a mulher de Potifar fez com ele, né, de querer atacá-lo e ele resistir àquela tentação e caluniou, né, ele, e ele foi preso ali injustamente, então ele passou em torno de 3 anos ali na prisão, e aí a gente viu que ele interpretou os sonhos do copeiro-chefe, do padeiro-chefe, que foram parar ali naquela prisão, né? Por jesuicidência, eles foram parar ali, por coincidência mesmo, pela provisão de Deus, pela providência de Deus, né? Porque em tudo a gente vê a mão de Deus movendo essa história aí de José. E aí José interpreta os sonhos do copeiro, do padeiro, eles saem, os sonhos se cumprem, um é morto, um é levado, restituído, né, a sua função de copeiro, mas o copeiro, chefe, ele esquece de José, José tinha pedido para ele, olha, lembra de mim, fala de mim para o faraó, quando você estiver lá diante dele, né, servindo lá com ele, mas ele não se lembra, então José passa mais ali 2 anos. E aí a gente viu na semana passada que após esses 2 anos, o faraó teve sonhos e ninguém conseguia interpretar esses sonhos, nem os magos, nem os sábios. Então aí o copeiro se lembrou, né, desse momento lá da prisão, quando José interpretou os sonhos e disse: Olha, tem um jovem hebreu que eu conheci na prisão e tal, que interpreta sonhos. E aí José vem, né? O faraó recebe José, então José interpreta sabiamente ali aquele sonho e, e aí o faraó então tira José do calabouço, né? Como a gente viu aqui, tira ele da prisão e coloca ele como governador do Egito. E foi tremendo assim, né? De ver esse reposicionamento, essa
esse retorno, a saída de José daquela prisão para uma posição ali de governador do Egito, que era uma posição que estava abaixo apenas do faraó, somente o faraó, né? Mas porque ele ficou nessa função? Porque por causa dos sonhos, né? A gente lembra aqui dos sonhos do faraó. O faraó teve sonhos que seriam, pela interpretação de José, né, 7 anos de muita fartura que ia vir sobre o Egito, e depois dos 7 anos haveria 7 anos de fome, né? Haveria uma fome muito rígida. Então, José fala para o faraó, né? Diz, olha, você deve arranjar uma pessoa sábia que saiba administrar, né? Conselheiros também que ajudem aí, né, nesse tempo de fartura a armazenar todo o cereal, todo o trigo. Então, José dá ali, além dele interpretar o sonho, ele dá ali a estratégia, né, ao faraó de como fazer, como agir durante esses anos aí de fartura e de fome. E então o faraó diz assim, não tem homem, não tem um homem que eu encontre, né, que tenha sobre ele o Espírito Divino como esse homem. Então é esse homem que vai cuidar, que vai administrar o Egito nesse tempo. E aí, dessa forma, a gente vai hoje, então, para o capítulo 42. Eu queria só ler o finalzinho do capítulo 41, para a gente entrar no capítulo 42. O capítulo 41 ele termina assim, o 56, versículo 56 e 57. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte, né? Em toda a parte a fome se agravava. E aí a gente vai, hoje, agora, a gente vai chegar no capítulo 42. Só que antes, eu queria só, como eu já fiz esse breve resumo, mas assim, para a gente entender, né, o que é que está acontecendo aqui. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, né? Lá atrás, eles tiveram o plano de matar José, e aí decidiram, então, não matar, jogaram ele no poço e venderam ele como escravo, né? E ele foi vendido a um pessoal que se chamava mercadores. Eles estavam numa via onde eles passavam por ali para comprar escravos, para comprar outras coisas também. Era tipo um grande feirão, vamos dizer assim. E aí, esses mercadores poderiam ter comprado José e poderiam ter ido para qualquer outro lugar, sabe? Para a Síria, para qualquer outra região ali, né, do Oriente Médio. Mas não, eles compraram, foram para o Egito, e no Egito, quem compra José é o Potifar, né? Que é esse homem aí de segurança do faraó. Então, a gente vê que cada passo, cada passinho da história de José, ele vai construindo, né, um enredo que vai desembocar, assim, no propósito de Deus, que é salvar o povo dele, né, durante essa grande fome que viria e que já estava aqui assolando a terra, né, e preservar esse povo no Egito, onde esse povo, a gente vai ver, né, mais na frente ele vai se multiplicar e aí depois ele vai herdar a terra prometida. Então, tudo é um sonho, o sonho de Deus, assim, o plano perfeito de Deus. Deus vai tecendo toda essa história, né? Então, Gênesis 42, eu vou ler do 1 ao 8 e vocês me acompanham aí na Bíblia de vocês. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Por que estão olhando aí uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim,
10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele quem vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Até aí, então, até o versículo 8, né? Então, a gente vê aqui José, né, como governador do Egito, durante aqueles 7 anos de fartura, ele administrou bem, né, essa fartura, então ele armazenava o cereal, ele guardava os mantimentos, ele mantinha, ele ia ali juntando, acumulando, porque ele sabia, ele confiava, né, no sonho de Deus para o faraó que haveria um tempo de fome e precisava ser armazenado trigo para que esse povo fosse suprido, né, para que o Egito não faltasse trigo e ainda pudesse vender para as outras nações, os estrangeiros, outros lugares vinham para comprar, né? Então as nações vinham do Egito para buscar esse cereal, esse trigo vinham comprar, né? E a gente vê aí que essa fome chegou lá em Canaã, onde estava Jacó com os seus 11 filhos, 11, porque um estava no Egito, né? E a gente sabe também que eles eram, né, pastores, eles viviam da agricultura, né, lá em Canaã. Então, quando chegou a fome, afetou diretamente eles também, né? A situação ficou bem crítica. E Jacó diz aqui que os vizinhos dele, né, ele via o povo indo fazer alguma coisa, indo atrás de cereal. E aí ele diz: Olha, por que que vocês estão aí olhando? Diz aos filhos, né? Vamos se mover, porque a gente vai morrer de fome, né? A gente vai morrer de fome. Ele estava ali com aqueles 11 filhos. E aí eu vi que de Canaã para o Egito eram cerca de 300 quilômetros de viagem. Naquela época não tinha avião, né? Hoje seria um percurso bem mais rápido, mas como eu acredito que seria de camelo ou de jumento, enfim, seria, né, no lombo de um animal, essa viagem duraria em média 10 a 15 dias. Então, era uma viagem longa, né? E Judá e Jacó, então, ele manda os seus filhos, Jacó manda os seus filhos para o Egito aí nessa viagem. Mas no versículo 4 diz que ele não deixa que Benjamim vá, né? A gente viu que essa história de José, é, desde o início, a gente vê os irmãos com ciúmes de José, porque era clara a predileção de Jacó por aquele filho, que era o filho da sua esposa querida, Raquel, né? Jacó teve esses filhos todos, mas apenas Benjamim e José eram filhos de Raquel. Então, eram como se fossem os filhinhos prediletos dele, né? Isso já tinha gerado ciúme lá atrás, então ocasionou tudo isso aí, porque os irmãos tinham esse, né? Por causa da túnica, a gente já estudou isso aqui, eu não vou, só estou aqui relembrando, né? Isso aí. Mas a verdade é que Jacó, ele está repetindo, né? Ele está demonstrando ali a predileção dele por Benjamim. Olha, vocês podem ir, mas deixa aqui comigo. Imagina, você tem 11 filhos, né? Ó, os 10 podem ir, tipo assim, vá, não estou preocupado com vocês, mas deixa isso aqui, guarda esse aqui. Porque também ali havia nele, eu acredito, a preocupação de que acontecesse o mesmo que aconteceu com José. Ele já tinha perdido José. E também ele ficou com esse medo, esse receio de que agora pudesse acontecer algo ruim também com Benjamim, né?
E aí esses irmãos chegam lá no Egito, chegam e vão, dão de frente com José, né, que agora é o governador do Egito. Só que eles não reconhecem José. Mas aqui o interessante é que no versículo 6, né, ele fala que eles se curvaram diante, os 10 se curvam diante de José. E essa expressão, né, de se curvar era uma expressão de submissão, de respeito. Eles estavam mostrando ali respeito, submissão diante daquela autoridade. Era uma tradição, né, do povo oriental fazer isso, se curvar, demonstrando essa reverência, vamos dizer assim, né, esse respeito a essa pessoa. E ali, eu acredito que naquele momento veio à mente de José, vocês lembram do sonho, o sonho que ele teve, né, dos 11. O primeiro, ele teve dois sonhos, quando ele tinha 17 anos, mas o primeiro sonho dizia que ele via como se fossem feixes de trigo, 11 feixes que se curvavam, né, diante dele. Vocês lembram aí desses sonhos? Está lá em Gênesis 34, fala dos sonhos de José. Então, eu acredito que naquele momento, né, passou esse esse sonho aí na mente de José. Só que no sonho de José eram 11 feixes de trigo, ali tinham 10, então estava faltando um, né, para o sonho realmente se cumprir. Mas aí, o que é que José faz? Os irmãos não o reconhecem, mas ele o reconhece e ele trata os irmãos com rispidez, né, com dureza. Ele acusa os irmãos de serem espiões dos povos cananeus, né? Ele fala no versículo 7, ele diz, é, José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente, asperamente. De onde vocês vêm, né? De onde vocês vêm? E aí eles responderam, da terra de Canaã, para comprar comida, né? E José reconheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. E o versículo 9 diz: Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles. E lhe disse: Vocês são os espiões, vieram para ver a nossa terra desprotegida. Né? Então, no versículo 9 diz isso claramente que eu falei, que José ele lembra ali dos sonhos, ele lembra dos sonhos que ele teve quando ele tinha 17 anos. Agora ali já tinham se passado em torno de 20 anos. José estava, acho que com 40 anos por aqui. Então, tinha se passado muito tempo. É tanto que os irmãos não o reconhecem, né? Não o reconhecem porque também ele agora estava vestido como governador. Ele era o governador do Egito, de fato. Naquela época, os governadores, eles não tinham pelo no rosto, né? Eles se maquiavam, eles tinham uma vestimenta, parecia uma touca na cabeça. Eu guardei aqui algumas fotos, e aí no final aqui do estudo, quando a gente vai terminando, eu vou compartilhar aqui com vocês como era essa vestimenta desse governador. Então, porque a gente pensa assim, mas não reconheceu o irmão, mas esse irmão estava todo caracterizado, né? Ele agora era governador, então ele estava sem pelo no rosto, eles maquiavam, né? Eles vestiam uma touca, uma roupa diferente, então existia todo um paramento diferente. Ele não falou a mesma língua deles, o hebraico, né? O hebraico, ele tinha um intérprete, então eles não viram falar na sua língua, então tinha todo ali um contexto para que eles não reconhecessem o, o José. E eu acredito que fora isso tem a mão de Deus aí também na mente deles, trazendo esse esquecimento, porque tem muita coisa aqui para desenrolar com esses irmãos, né, com essa história. Então, é, ali naquele momento também, eu estava vendo alguns estudos, assim, fala que é, quando José acusa ali os irmãos de espiões, né, assim, eu não tenho isso na Bíblia, mas a gente interpreta da seguinte forma. Eu vi alguns estudos falando sobre isso, né? Que
como eram 11 irmãos e ali faltava Benjamim, ele não se revelou aos irmãos, então ele precisava saber o que tinha acontecido com Benjamim, o que tinha acontecido com seu pai, né? Então, no momento, é como se ele tivesse arquitetado ali um plano, né? Eu vou agir aqui dessa forma para ver onde é que vai dar, até onde vai dar essa história aqui com esses meus irmãos. E aí, José acusa eles de espiões. Acusar uma pessoa de espião naquela época era uma acusação bem séria, né? Que podia levar à pena de morte. Naquela época, como era que se fazia? As nações, né, do Antigo Oriente, elas queriam conquistar outras nações. Então, o que era que elas faziam? Eles mandavam espiões para observar e conhecer os pontos fracos daquela nação para depois ela, né, conquistar e adquirir riquezas daquela nação que eles estavam conquistando. Escravos, né, gado, todas as riquezas ali, ouro, todas o que aqueles povos tinham, eles iriam conquistar e trazer para a sua nação, de conquistar aquela nação, né? Então, isso era comum fazer isso, né? Os cananeus, os sírios, os árabes, então eles faziam isso, era comum isso você enviar espiões para outra nação, para outra terra, para conhecer ali, vai, essa estratégia ali, vai vendo os pontos fracos, vai vendo onde é que a gente pode atacar, né? Era uma coisa bem organizada, só que isso era uma acusação muito séria ali que José estava dizendo. José estava, tipo, dizendo assim aos irmãos: olha, vocês são espiões, foram enviados lá dos povos cananeus, né, de Canaã, para observar aqui a terra do Egito, para roubar a nossa riqueza, entendeu? Espião significava isso. Então, os irmãos ficaram com medo ali nesse momento, né? E aí, no versículo do 13 ao 17, eu vou ler aqui para vocês, que eles com medo, eles disseram toda a verdade, né? Eles disseram, teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, e na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. E José tornou a afirmar: é como eu lhe falei, vocês são espiões. E não ali. Eles não tinham noção. Eles diziam: o outro já morreu, porque eles não imaginavam que esse outro estava ali na frente deles, né? E aí José, então, é, manda eles buscarem o irmão. José diz assim: olha, ficam todos aqui ficam todos presos, e um de vocês vai buscar os seus irmãos. E aí, é interessante aqui nesse sentido, né? Como José, ele estava desejoso de reencontrar Benjamim, né? E deixar os 10 ali significava um só fazer essa viagem longa, né? Arriscado ser morto, ser roubado, enfim. Mas José pensou de início isso, né? Deixar os 10 e um iria retornar para Canaã para buscar o, o seu irmão. E ali José deixou ele preso por 3 dias. Eles ficaram presos por 3 dias, né? Lá. E aí depois a gente vai ver no versículo 18, a partir do versículo 18, que José ele muda a estratégia, né? Ele diz assim, ó, no terceiro dia José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixe um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo, né, para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Então, José já estava ali, eles tinham passado ali 3 dias, né, naquela prisão ali com José. José inicialmente pensou em enviar 10 e deixar um, aliás, enviar um, né? E ficar com os 10. Depois de 3 dias, ele muda a estratégia, ele diz: não, vão 10 e vai ficar um aqui, né, comigo na prisão, porque o desejo dele era saber notícia de Benjamim, era que eles trouxessem Benjamim.
Benjamim era filho do mesmo pai e da mesma mãe, né? De Raquel e de Jacó, né? E aí, José, então, fala isso. E aí, no versículo 21, eu estou no versículo 21 de Gênesis 42, né? O versículo 21 diz assim: Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: Certamente estamos sendo punidos, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Rubem respondeu: Eu não lhe disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete, né? Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Escolheu então Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Veja aqui que situação. É, José, ele então diz, né, para os irmãos que vão 10 e deixa um. E aí, naquela hora, como eu falei, José estava o tempo todo com o intérprete, porque José era, né, entre aspas, egípcio. Os irmãos não sabiam que ali era José, ele entendia o que eles falavam. Veja como são as coisas, né? José entendia, compreendia o que os irmãos falavam ali, em hebraico, né? E aí, quando José diz isso, que vai deixar um irmão preso e que os 10 se vão, eles começam a falar uns com os outros, começam a falar, né? Eles ficaram ali e achando assim, olha, certamente a gente está sendo punido. Então, é a consciência culpada deles, porque eles se lembram ali do que eles fizeram com o irmão. Então, eles acham que isso aqui está acontecendo porque eles, vamos dizer assim, mereciam esse castigo, eles estavam sendo punidos, né, por Deus, porque ele tinha feito isso com o irmão. Então, eles tinham ali aquela consciência de culpa, talvez de remorso, né? Quando Rubem fala assim, agora temos que prestar contas do seu sangue, do sangue de José. Eles imaginavam mesmo que José tinha morrido, que eles tinham causado essa morte, e agora eles estavam sendo punidos por isso. Então, eles carregavam essa culpa, eles carregavam essa consciência culpada, né? E associa que se algo ruim acontece, é porque eu fiz algo ruim lá no passado e eu vou pagar por isso. E aqui eu queria só fazer um parênteses aqui, que a gente vive no Novo Testamento, a gente vive num período de graça, onde o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Quando a gente confessa o nosso pecado, por mais feio que a gente tenha feito, por matar, o que quer que a gente tenha feito, o nível aí de pecado, talvez que a gente coloque, que na verdade não existe, pecado é pecado, né? Mas assim, a verdade é que quando eu confesso o meu pecado, Jesus me perdoa e me lava completamente com o seu sangue e me purifica de toda iniquidade. Então não há lugar para culpa, né? Eu não posso achar que por eu ter cometido algo lá atrás, Deus vai me castigar, Deus vai me punir. Que Deus é esse, né? Que Deus é esse? Deus é um Deus que enviou o seu próprio filho, o seu único filho, para nos perdoar, para nos reconectar com ele, né? A divisão, a separação que foi feita pelo pecado foi aproximada por Jesus, pelo sangue de Jesus. Então, é, se a gente tiver hoje aqui nessa sala, ou quem for assistir depois, tiver se sentindo assim, culpada por algo que fez no passado, eu vou só abrir esse parênteses aqui para dizer, não acho que Deus está lhe castigando se algo ruim acontecer. Coisas ruins acontecem a todos nós, né? A gente vive num mundo e o mundo, ele jaz no maligno, o mundo, ele pode acontecer coisas ruins, mas não significa que a gente está pagando, a gente não precisa pagar, né? O preço já foi pago. A gente sofre as consequências
do nosso pecado, mas a culpa a gente coloca no altar de Jesus, né? Então, aqui eles estavam se sentindo nessa situação. Eu imagino que eles estavam com opressão muito grande, assim, aquela culpa, aquela coisa, né? É, por tudo que eles fizeram com José. Veja que eles, lá naquele momento, eles tinham ido comer, né? Eles estavam ali, eles foram comer, enquanto seu irmão gritava num poço por socorro. José estava ali jogado, foi jogado. E só não foi morto, né? Porque Rubem interviu e Judá também interviu, mas ele estava ali. Eles foram insensíveis, né? Eles venderam ali o irmão como escravo, enfim. E naquele momento parece que eles tiveram assim, a memória voltou aquilo ali. E José diz ali naquele momento, né, no versículo 24, que José retirou-se e começou a chorar, né? E depois ele voltou e foi conversar com eles e escolheu Simeão. Mas assim, José ali, ele ouviu, né? Ele entendeu ali, principalmente a posição de Rubem como primogênito, que não foi a favor, não foi favorável à morte ali de José, né? E eu acho que isso tocou ali José, né, nesse momento. E ele percebeu ali que os irmãos também carregavam, né, um sentimento de culpa por, por tudo que tinham feito ali naquela conversa. Mas aí eu queria só trazer aqui para vocês por que que ele escolheu Simeão. Tinham 10 irmãos, né? Por que Simeão? E aí eu fui buscar, né? Fui ver aqui as interpretações, aqui os meus universitários, vamos dizer assim, que é que falam sobre isso. Então, por que que ele escolheu Simeão? Veja que a Jacó teve 5 filhos primeiro com Lia, né? Depois ele teve 2 filhos com a serva de Lia, depois 2 filhos com a serva de Raquel, e por fim ele teve os 2 filhos com a Raquel, que era a esposa predileta dele, né? Que foi Benjamim e José. Mas aqui, por ordem de hierarquia, né, vamos dizer assim, Rubem foi o primogênito, Rubem era o irmão mais velho. Depois de Rubem vinha Simeão. Aí depois veio Levi e depois veio Judá e aí vinham os demais. Mas eu vou parar aqui porque tinha toda aquela hierarquia do filho mais velho, né? Do primogênito. E Rubem ali era o filho mais velho. E Rubem não foi quando os irmãos planejaram matar José. é, então Rubem ele não foi a favor da morte de José. Ele, inclusive, tinha saído e, quando ele voltou, viu que o irmão já tinha sido vendido. E Judá também, a gente vê lá no texto, isso aí está lá no Gênesis 35, depois vocês podem verificar isso aí, tem a relação dos filhos, né, de Jacó. E Judá também, quando eles planejaram, José disse: não, não vamos matá-lo, né? Vamos vender como escravo, mas não mata, né? E Simeão estava ali, era o segundo filho, mas a gente não vê nenhuma fala de Simeão favorável nessa questão aí. Então dá a entender que Simeão ele estava entre aqueles que instigou a morte de José, né? De se livrar de José e tal. Então, isso é só uma coisa que os estudiosos falam, não está na Bíblia isso em lugar nenhum, mas é algo que se interpreta e que eu achei até de certa forma válido, assim, né? Como se ele livrou Rubem, porque ele viu ali a conversa que Rubem não tinha a participação direta naquilo, e ele pegou o segundo, que seria é, Simeão, né? Que seria o Simeão. Então, ele prende ali seu irmão, ele prende o Simeão, né, deixa lá, e os 10 voltam para Canaã. Os 10 irmãos voltam para Canaã. E aí eu vou ler aqui do versículo 25, começa. Aqui, então a gente vê que Simeão ficou lá e eles iam voltar, e que essa viagem ia durar, em média, 15 dias, como eu já falei, era em torno de 300 quilômetros, não era de avião, né? Era no lombo de algum animal, então, por isso,
demorava nessa viagem. Então, vamos lá, para a gente correr aqui. O versículo dos 25 eu vou ler aqui, vou lendo aqui com vocês, a partir do 25. Em seguida, depois disso, né, depois de prender Simeão e deixar que eles vão, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Veja, José mandou eles de volta, mas José pediu para que os seus servos ali, né, enchessem a bagagem dele de trigo, devolvesse a prata que eles tinham levado, o dinheiro para comprar o trigo, foi devolvido, colocasse de volta na bagagem, né? E lhe desse também mantimentos para a viagem. Então, José supriu eles ali, né, para toda a viagem. José deu toda a provisão, porque José queria também que eles fossem e que eles retornassem, trazendo Benjamim, né? E ali eles puseram a carga de trigo sobre o jumento e partiram. Mas aí um deles diz no versículo 27 que um deles abriu essa bagagem, né, para pegar a forragem lá, para alimentar o jumento. Aí era um jumento, não era um camelo, um jumento. E viu que a prata estava ali na boca da bagagem, né? E aí ele foi dizer aos seus irmãos, e ele disse, o versículo 28, devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. E aí sim foi que os seus corações de novo encheram de pavor, né? E ele disse: O que é isso que Deus fez conosco? De novo, né? O que é isso que Deus fez conosco? Porque eles criam em Deus, né? Ele era ali, povo de Deus, ele tinha Deus como seu único Deus. Então, tudo que acontecia ali para eles era Deus que estava permitindo, né? A fé daquele povo, né? A fé deles. Então, eles ficaram ali, o que é isso que Deus fez conosco? Como se Deus estivesse punindo, como se Deus estivesse castigando eles, né? Como se tivesse assim, chegou agora o tempo de vocês pagarem o que vocês fizeram com seus irmãos. E na verdade não era isso, né? Não era isso que Deus estava fazendo. Tem toda a mão de Deus nessa história, tem toda essa estratégia de José, mas a culpa, né, e o remorso ali deles só faziam pensar que era Deus castigando, que era Deus castigando. Mas aí vamos ler, vamos em frente. E aí no versículos do 29, né, ao 35, diz que, pronto, eles chegaram à casa do seu pai Jacó. Então vamos lá. Ao chegarem na casa do seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram tudo o que lhe acontecera. Então eles foram aqui relatando tudo o que tinha acontecido lá no Egito, tudo o que eles passaram. E aí eles falam, né, que o homem que governa aquele país, né, falou asperamente com eles, tratou eles como espiões da terra, né? E eles disseram que eram honestos, que não eram espiões. E aí eles contaram a história, porque ele estava acusando eles, então eles começaram a dizer que ele tinha 12 irmãos, que era filho do mesmo pai, que um deles já havia morrido, né? E que o pai estava na terra de Canaã com o caçula. Então eles começam a contar para Jacó o que tinha acontecido lá no Egito. E aí, eles falam no versículo 33, então o homem que governa aquele país nos disse, vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. E aí ele diz, né, que ele pediu que trouxesse, porém, o caçula, para que comprovasse que eles não eram espiões, que eles não estavam mentindo, que eles eram honestos, né, e que ele iria devolver Simeão e quando eles comprovassem que realmente ele está falando a verdade, né? E aí ele diz no versículo 35, ele conta essa história, eles estão contando essa história ao seu pai, a Jacó, né? E aí ele diz que quando esvaziaram as bagagens, dentro das bagagens de cada um estava a sua bolsa cheia de prata, ou seja, a prata que eles levaram para comprar o trigo foi tudo devolvido, né? E aí, quando eles viram que as bolsas estavam cheias de prata, ficaram com medo, porque voltaram com dinheiro, né? Eles voltaram ainda com o dinheiro que eles tinham ido e tal. E aí,
só para vocês terem uma ideia também desse medo que eles estavam sentindo, né? No Egito, eles tinham a fama, né, de punir com morte, com tortura, com castigos, e assim, com muita maldade. Os egípcios eram conhecidos, eles eram conhecidos por tratar mal seus inimigos e traidores. Então, quando eles são acusados ali de espiões, eles também poderiam estar pensando, né? A gente vai ser morto, a gente vai ser torturado, né? Porque a gente está sendo acusado de traição com o Egito. Então, tudo isso fazia parte daquele pavor que eles estavam sentindo. E é tanto que quando eles contam isso para Jacó, né? Jacó a reação de Jacó, né, nos últimos versículos aí, o versículo 36, veja só. Disse-lhe seu pai Jacó: Vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. O bichinho, o coração de Jacó deve ter ficado desse tamanho, né? Porque, ouvindo aquele relato, os filhos vão para o Egito para buscar comida, para matar a fome e voltam sem um filho. De novo, a mesma história se repetindo, né? Já tinha perdido José, agora vai perder Simeão e ainda querem levar Benjamim, então tudo está contra mim, né? E aí Rubem, para aliviar, diz assim: Olha, pai, pode matar meus dois filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixo, deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. Quer dizer, Rubem, como ali de novo, né, se posiciona como o irmão mais velho, como o líder daqueles irmãos, e diz: Olha, eu te dou os meus filhos, mata os meus filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Que risco, né? Que coisa, né? Assim, é, eu acho que naquela hora Rubem deve ter, né, pensado assim, o que que ele deve ter pensado para dizer, pode matar meus dois filhos se eu não trouxer Benjamim de volta, né? Deixa ele aos meus cuidados e eu trarei. Ou seja, ele tomou para si aquela responsabilidade, né, de trazer Benjamim, de levar Benjamim e trazer Benjamim de volta. Mas Jacó estava irredutível, né? E tinha seus motivos. Ele disse: Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que me resta. Veja aí no versículo 38, né? É o único que me resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. E assim a gente termina aqui esse capítulo 42 de Gênesis. Mas eu queria voltar aqui com vocês para esse último versículo, esse versículo 38. A gente vê como tudo volta para o começo nessa família, né? Porque veja, o pai ali, Jacó, ele disse assim: Meu filho não descerá com vocês, seu irmão está morto. Ele é o único que me resta. Quer dizer, na verdade, ele tinha outros filhos. Ele não se importou para os outros filhos. Ele disse: é o único que me resta. Ele não se preocupou, ele nem falou aqui nesse momento, ele não falou nem Simeão, que estava lá preso. Ou seja, Simeão estava lá preso e a alternativa era, né, mandar Benjamim fazer esse encontro de Benjamim lá com José, com o governador, mas ele não quer deixar, né? A gente vai ver depois, vou dar spoiler que ele vai. Mas assim, nesse momento, você escutar de um pai uma frase dessa, né? Ele é o único que me resta. Mas esse era o coração de Jacó. Ele tinha essa predileção e essa predileção por José foi tudo que veio e que a gente vê nessas histórias, nas famílias de Gênesis, a gente vê se repetir, né? Na própria vida dele, Jacó, Esaú e Jacó, a gente já viu tudo isso, né? Essa questão da predileção, né? A predileção que tinha causado ciúmes nos irmãos e que agora ele estava reforçando isso sobre Benjamim. É como se o amor que ele tinha por José, como José se foi, ele realmente transferiu todo para Benjamim. Então, Benjamim era o seu filho ali querido e ele teve medo, né? Ele teve esse receio de deixar Benjamim seguir com os irmãos para o Egito. Mas na próxima semana a gente vai
ver aí o desfecho dessa história. Aguardem cenas dos próximos capítulos, né? Como eu prometi, eu queria só trazer aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar rapidinho. Hum, eu acho que é share. É share. É share. Veja aí se vocês é, conseguem ver aí as roupinhas, né, as vestes, né, do faraó. Veja que tinha essa coisa, né, essa coisa na cabeça, não tinha bigode, não tinha barba, e eles ainda passavam um lápis, né, um delineador, eu achei bem forte nos olhos, tinha aquela coisa toda, essa, essa vestimenta. Então, isso tudo também favoreceu, fora também a língua, né, é, José não ser reconhecido aí pelos seus irmãos. É isso, gente. Eu vou parar aqui, que a gente possa aí compartilhar. Quem quiser compartilhar, abre seu microfone. Se quiser levantar a mãozinha, mas fiquem à vontade para a gente compartilhar o que é que esse versículo, o que é que esse capítulo falou, se teve algum versículo que chamou sua atenção, se tem alguma dúvida. Bom dia, Aninha. É um Bom prazer estar dia, aqui querido. aprendendo um pouco mais com você. Desde já eu agradeço a sua disponibilidade de se debruçar sobre a palavra para esmiuçar ela para a gente. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o comportamento de Jacó, né? Um comportamento ainda, você falou várias vezes, né, que ele, ele se sentia culpado, né? Ele se sentia culpado com relação à perda do primeiro filho, né? E como se fosse que ele estivesse pagando por algo, né? E achei isso muito interessante, porque depois de toda uma vida caminhando com Deus, né? Sendo conduzido por Deus, como ele foi conduzido na época que ele vivia com Labão, com o seu sogro, e tudo que ele tenha vivido, ele ainda se via pecador naquele ponto, né? Na- No passado. Ele se via ainda como Deus estivesse fazendo ele pagar alguma coisa. Mesmo depois dele ter lutado com um anjo, mesmo depois dele ter feito um voto com Deus, para que Deus fizesse ele retornar à casa de seu pai em segurança, ele ainda tinha isso entranhado nele, né? Entranhado em seu ser, como se Deus não tivesse perdoado. Em certos momentos da vida, a gente vive em situações que a gente pensa que está pagando algum erro, pela falta de fundamento mesmo, de firmeza na palavra, que diz que Deus se esquece dos nossos pecados, que Ele não joga mais em Cristo, sabe? E a gente ainda, às vezes, a gente se pega com aquele espírito de órfão, de mendigo, né? De voltar para aquela posição antes de Cristo. E isso daí me chamou muita atenção, porque Deus, não, Deus perdoou, está perdoado, mas às vezes a gente é que, por não se perdoar, pensa que não foi perdoado, né? E isso me marcou demais nessa passagem, porque ele teve uma história tão profunda com Deus, somente no seu início, né? A marca que ele carregava consigo da presença do anjo, e ainda assim ele se sentia indigno de perdão ou não perdoado, sei lá, né? Então eu achei isso fabuloso, amigo, achei maravilhoso. É uma coisa que a gente tem que estar se revestindo todo dia da verdade de Deus, que nós fomos perdoados, que nós fomos redimidos por um sangue, um alto preço, que a graça de Deus que superabunda sobre nós, que nos envolve. Se não for essa graça, se não cremos nessa graça, seremos juízes nessa terra, terríveis juízes nessa terra. Então, muito obrigada pelo seu partilhar, amiga. Foi enriquecedor para mim. Para mim, isso foi a chave de ouro nesse meu dia. Deus te abençoe. Amém, querida. Amém. Assim, é isso mesmo. Ô, Aninha,
E também, né, isso que Elci falou é lindo mesmo, realmente. Ele ainda se sente Jacó, né? A parte de Jacó. Mas assim, a parte de José mesmo, eu até botei aí no chat, que se fosse outro, né, teria mandado matar tudinho, né? Então, assim, ver o coração dele, que por mais que ele tenha sofrido, ele se retirou, ele chorou, porque foi relembrado ali, né? Ele ouvindo tudo que os irmãos estavam falando, mas ele mandou devolver o dinheiro, encheu de trigo, né? Então, ver a bondade, a generosidade dele, e o perdão dele, né, com os irmãos. Realmente, assim, é eu assisti até essa cena, né? Porque na Record passou isso. E assim, na hora que eles venderam José, e José ali gritando e botaram no poço, eu digo, minha gente, eu chorava tanto com essa cena. Eu digo, vocês colocando na condição de José, próprios irmãos fazendo com você. É forte, é muito duro. Enfim. Meu óculos. Isso, Nanda. E assim, só rapidinho, assim, também trazendo, né? Isso que eu não. Que bom que você trouxe essa coisa de a reação de José ali com os irmãos, né? E eu fico pensando, se ele tivesse mandado matar, ele tinha autoridade de mandar matar aqueles irmãos. Ele tinha toda essa autoridade no Egito de matar os irmãos, fuzilar e pronto, acabou-se, né? E. E a gente vê a atitude dele, e eu fiquei pensando também no sonho, porque no sonho que ele teve, os 11 feixes se curvavam. Então, talvez ele pense, ele acreditava tanto em Deus, né, que assim, o sonho não está completo ainda, ainda vai se cumprir. Então, ainda tem um final para essa história. E isso é que é lindo, assim, né? E É, ele interpretava os sonhos, né? Então ele sabia que tinha um sentido. isso. Interpretou todos os sonhos, né? Deus deu esse dom a ele, e aí realmente faltava um, tinha que se cumprir totalmente. Ele fiel até aí, né? Fiel até o fim. É. E aí, assim, só também relembrando, quando eu estava lendo também isso, Nanda, que você falou, né? Em Mateus, quando Jesus fala, né, que a gente deve orar pelos nossos inimigos, né? Abençoar o que nos amaldiçoam, né? Então, assim, é a gente fazer isso na prática, né? Que José fez. Vamos lá. Eu vou só, então, alguém quer falar? Eu vou pegar aqui, então, esse negócio tá na Ô, minha. Aninha, eu Ai, diz, queria Ana. só dizer, né? Essa questão de José, ele realmente creu nas promessas do Senhor, né? No sentido do reino dele, né? Ele foi abençoador pelos irmãos. Ele, claro que ele lembrou tudo, né? E eu acho que Deus traz a memória de onde a gente, né, estava para onde ele colocou. E ele colocou justamente porque ele conhecia o coração dele, né? Ele foi forjado, né? Isso. Eu creio nisso, né? É como ele faz conosco, né? Ele vai nos moldando, né? E ele ali abençoou a família dele, né? Eu creio que foi isso que aconteceu, né? É, é impressionante, né? Deus, né, faz infinitamente mais do que a gente imagina com a nossa vida, né? É, Isso. é isso que é a graça dele. Eu entrei depois, mas eu vejo, né, as promessas de Deus se cumprir em nossa vida a partir disso mesmo, né? A partir de aonde a gente pensa que é, tem um mal, né? Ele transforma em bênção. É verdade. Ô, Ana, é isso mesmo. E Aninha, assim, o que Ana falou, né? Eu estava pensando aqui exatamente, ver quantos anos passaram para se cumprir esse sonho de José, né? Que Deus deu a José. O processo, né? O processo que ele passou
todinho, que a gente sabe assim, mas a gente lendo aqui e analisando os versículos e estudando desse jeitinho que a gente está estudando, a gente sente, né, o como foi assim. E o bem maior que vem depois disso tudo, né? Porque é um processo, mas que a gente nunca sabe aonde Deus realmente quer levar a gente. Porque é, o único que sabia o fim, todo o processo, que sabia todo o processo foi Jesus, né? Deus nunca conta quando chama uma pessoa o que ele vai passar, senão a gente não aguenta, mas É Jesus mesmo. sabia tudo que ele ia passar. Mas aí você vê esse processo todinho de José e por um bem muito maior, salvar um povo inteiro, né? Milhares de pessoas e depois se transformando em milhões e se multiplicou, né? Então, assim, o propósito era bem maior. E E a gente anos, e anos e anos, né, Nanda? Anos e anos, quer dizer. é, Uma coisa aqui, rapidinho também que eu estava pensando, é que, assim, veja, quando ele encontrou esses irmãos, ele estava caracterizado como egípcio. Ele tinha uma esposa egípcia, ele era governador do Egito, ele tinha um intérprete para falar, então ele falava, né, é, a língua deles, então ele estava inserido ali. Mas mesmo esse tempo todo, ele agiu conforme Deus pediu para ele agir, ou seja, ele não perdeu essa a fé em Deus, o relacionamento com Deus, a crença, os valores, né, os princípios de Deus, ele manteve, porque senão ele teria matado os irmãos mesmo, né? Assim, é muito, muito lindo isso. Como ó, a pessoa consegue, né, se manter não assim. botaram, não botaram naquele negocinho da igreja, lá no calçadão da igreja. Que mesa você sentaria se tivesse 30 minutos para almoçar, né? Não tem a mesa de É, José. Eu fui para aqui agora, rapaz. Ia é. sentar na mesa. Nossa, também, muitas coisas para conversar com ele. Misericórdia. Ai, Jesus. Tá bom. Mas Maravilhoso. é isso, Maravilhoso. maravilhoso. Eu queria só ler aqui rapidinho, eu vou passar para o pastor aí a palavra. É, Mateus, só para a gente guardar aí, Mateus 5:43, né? 46 43 ao 47 ele diz, Jesus falando, né? Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, né? E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o seu Pai Celestial. Ah, Jesus, é isso. É sobre isso mesmo. Pastor Jason, eu não estou ouvindo, pastor. Não sei se. Acho que fala. E Ana, consegue me ouvir? Consigo. Tá conseguindo ouvir agora? Sim, consigo. Ah, estou no trânsito aqui ainda. Olha, maravilha, muito bom a gente, né, se aprofundar, né, essa história parece ser inesgotável, né? Essa história de José, ela parece ser assim, alguma coisa que é feita aquelas séries, que a cada episódio é uma tensão, é uma revelação e é uma expectativa para o que vem, né? Então, é muito bom a gente poder ter esse olhar, né, para a palavra de Deus como um grande ensino para a nossa vida. E, assim, hoje, você falando aí, uma das coisas que mais, assim, tocou meu coração hoje foi o fato de que, você falou, né, que José estava caracterizado como egípcio, né? José estava ali aculturado.
Então, às vezes, pode acontecer isso. O tempo, a gente pode mudar de lugar, de cidade, de cultura, a gente pode adquirir uma nova cultura, porém, assim, a contemporaneidade não pode roubar de nós, né, aquelas coisas que são eternas, os princípios que são eternos. Então, José permanecia conectado a Deus. José não ficou com os deuses egípcios, José ficou com a roupa egípcia, com a língua egípcia, com os costumes egípcios, com tudo, mas ele não ficou com os deuses egípcios, né? Ele mantinha toda a sua conexão com a presença de Deus onde quer que ele estivesse. E isso fez diferença nesse momento, né? Porque ele, quando tratou os seus irmãos, ele tratou como sendo um filho de Deus e não como sendo um faraó qualquer, né? Então, isso hoje marcou muito, hoje, para mim, né, chamou muita atenção. É isso, gente. Vamos em frente, né? E um gostinho de quero mais, já para continuar com essa história, mas que hoje todos possam ter um ótimo domingo, né, na presença desse Deus maravilhoso, o Deus que cuidou de José, o Deus que cuidou de Jacó, né, e de toda a sua descendência, o Deus que está aqui até hoje conosco. Então, nós podemos depender e viver com esse Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui com a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu nos chama para viver essa intimidade contigo, a despeito de tudo que possa nos acontecer, a despeito de todas as injustiças que possam acontecer, a despeito de todas as circunstâncias que envolvam a nossa vida, o momento que envolva a nossa vida, mas a certeza sempre que Tu és um Deus presente, que Tu não estás alheio a nada, à nossa dor, ao sofrimento, ao nosso tempo. Nós queremos desfrutar sempre, Pai, da Tua presença. Obrigado, em nome de Jesus. Deus abençoe a gente, um ótimo domingo. Amém. 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 Deus Amém. abençoe. Deus abençoe. Tchau. Amém.